alimentos ultraprocessados estão abarrotando os supermercados. A gente sabe disso, a gente olha para isso o tempo todo, mas muitas pessoas não têm ideia do impacto que eles geram na nossa saúde e mais do que isso, né? Como é que a gente vai entender qual é o impacto que eles trazem dentro da visão da medicina chinesa? Então, nesse vídeo eu quero esclarecer aí essa questão que é bem importante e a gente precisa olhar para isso, né? Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se você quiser também, deixa aqui o seu comentário, me conta o que achou do vídeo, compartilha. Quero que você também participe aqui comigo. Eu trabalho com a dietoterapia chinesa há mais de 15 anos, medicina chinesa quase 20 praticamente, né? E o que mais, eu sempre falo, o que mais me chamou atenção dentro da medicina chinesa foi a dietoterapia chinesa, na qual eu realmente dediquei a minha vida a isso. Vocês sabem, vocês que me acompanham há tanto tempo. E assim, o que eu gostei na dietoterapia chinesa? Porque a dieto, ela incentiva o consumo de alimentos naturais, né? Então, deixando de lado essa questão dos ultraprocessados, que eu já vou falar, e trazendo esse olhar, então, agora para a dietoterapia chinesa, a dieto, ela enfatiza o consumo de alimentos naturais. Os chineses são, assim, desesperados por alimentos frescos. Eu falei isso em outro vídeo já, que eu falei da alimentação lá na China e tal, né? Eles são desesperados por alimentos frescos, né? As chinesas vão na feira, nos supermercados, assim com muito mais frequência. Não é uma vez por semana, é com muita frequência mesmo, né? Isso é bem curioso. E por que eles são fascinados por alimentos frescos? Porque o alimento fresco não é só o sabor que é mais gostoso até, né? Mas também o alimento fresco é rico em qi, em energia, ok? E é o que a gente chama dentro da nutrição, que é o alimento fresco, ele conserva ali também vitaminas, né? Ele conserva aí os seus compostos bioativos, os seus flavonoides, os seus carotenoides, os seus antioxidantes. Então, assim, o alimento fresco é muito mais nutritivo de fato, né? Ele é útil para o nosso corpo do que outros tipos de alimentos, tá? E mesmo que outros alimentos são produtos, que eu já vou falar, esses outros alimentos, eles podem até ser enriquecidos com alguma coisa, né? Enriquecido com vitamina, enriquecido com ferro e tal, mas para o nosso organismo é muito melhor a gente trabalhar com alimentos que sejam naturais, porque eles realmente vão formar qi, formar energia, ok? Então, por isso que eu gosto da dietoterapia chinesa, porque ela enfatiza isso. Se você faz o tratamento com dietoterapia chinesa, é para fazer com alimentos naturais, né? Se for para você ficar comprando caixinha, plástico, saquinho, aquela coisa toda, esquece, você não tá praticando a dietoterapia chinesa como deve ser, ok? Então, essa é uma coisa importante mesmo. Então, se tem uma doença, né, que é restabelecer a sua saúde, é com alimentos naturais. E é rápido, as coisas melhoram, ok? A doença vai embora. Então, funciona, tá? E aí, de forma geral, né, na dietoterapia chinesa, o alimento ele é sugerido a partir do seu aspecto energético, né? Então, assim, o alimento, ele ou tonifica o qi, ele tonifica o baço, ele age nos rins, ele age no fígado, enfim, a gente tem essas informações e os alimentos também são classificados como frio, quente, morno e tudo mais, né? E a gente vai fazer toda essa sugestão conforme o que a pessoa está apresentando, né? De padrão de desequilíbrio e o seu biotipo. E aí, quando a gente coloca os alimentos naturais, eles vão harmonizando esse desequilíbrio gerado por uma doença, por alguma quantidade de sintomas que levou essa pessoa a buscar o tratamento ou a desarmonia, né? Então, assim, é muito fantástico o potencial que os bons alimentos têm, em especial alimentos naturais, que melhoram essa condição, né? E dentro da nutrição, como é que os alimentos também são classificados, né? Fazendo aqui um paralelo, né? Na nutrição moderna, os alimentos são classificados como macronutrientes, micronutrientes, como a gente sabe. A orientação também é baseada em peso, altura e tudo mais e tal, mas uma das classificações que mais nos ajudam a entender os alimentos é a classificação nova, né, elaborada pelo Dr. Carlos, que é do NUPENS, da USP, e essa classificação nova ela é reconhecida já em vários países, ela é genial, né? A classificação nova dos alimentos, ela separa os alimentos conforme seu grau de processamento.
ok? Então, existem praticamente então 3 categorias. A categoria dos alimentos in natura, a categoria dos alimentos que são processados e a categoria dos alimentos que são ultraprocessados. Então, é legal a gente trazer essas definições, porque tem pessoas que não entendem quando a gente fala que é ultraprocessado e não conseguem fazer essa diferença. O alimento in natura, que até é super incentivado dentro do guia alimentar para a população brasileira, o alimento in natura é aquele que vem da natureza. Então, quais são esses alimentos? Verduras, a gente tem carnes, por exemplo, a gente tem ovos, a gente tem frutas, né? Então, esses alimentos que de fato vêm da natureza e não sofreram modificação, né? Vão passar por alguma modificação no sentido leve, ou seja, você montou ali uma receitinha em casa, uma coisa caseira, então, né, tava cru, tá cozido. Pronto, é isso. São poucas modificações muito simples, tá? Mas isso não vai modificar a estrutura daquele alimento em si. Agora, o alimento processado, ele é adicionado, né? São alimentos que são adicionados ali, algo para conservar um pouquinho mais tempo esse alimento. Você tem adição de algum tipo de gordura, algum tipo de sal, alguma quantia de sal, uma quantia de açúcar, tá? Para trazer conservação para esses alimentos. Então, nessa categoria de alimentos processados entram os queijos, por exemplo, entram vinagre, compotas, assim, né? Assim, se fazer uma compota, sei lá, de frutas, aí tem ali alguma quantia de açúcar, justamente para, né, manter como é que eu falo? Para fazer a compota em si, aquilo durar mais, né? Então, aqueles alimentos são processados, né? Pão é alimento processado também, né? Você tem ali adição de sal, tudo na farinha, tudo mais, para esse alimento também ficar mais tempo. Então, esses são os alimentos processados. E os alimentos que são ultraprocessados, eles na verdade não são nem um alimento mais, né? Eles já são um produto, são produtos da indústria, com uma quantidade grande de ingredientes que muitas vezes a gente não conhece ou não tem em casa, ou seja, eles são ingredientes industriais. Então aí você tem gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, e aquele monte de nome ali que a gente nem sabe o que não conhece, que é conservante, aditivo químico, corante e tudo mais, né? Você não tem corante na sua casa, é diferente. Então, esses alimentos, eles recebem uma carga de substâncias, né? E mais do que isso, né? Eles são altamente ricos em açúcares, gordura e sal. Então, eles têm uma quantidade excessiva destes itens e eles estão ali na indústria para realmente, né, são produzidos ali pela indústria, aliás, para ir para os mercados e terem ali uma vida um pouco mais longa, né? Então, gente, consumir um alimento que tem uma alta carga de açúcares com frequência traz um impacto enorme para o nosso corpo, né? Desequilibra as nossas funções, né? A nossa fisiologia, né? E dentro da visão da medicina chinesa, o que fazem esses alimentos, né? Então, ultraprocessado, que é rico em sal, por exemplo, vai gerar o que, gente? Vai gerar umidade, vai aumentar edema daquela pessoa, vai trazer impacto na saúde dos rins, por exemplo, né? Vai atrapalhar o eixo coração e rins, vai atrapalhar a pressão, ok? Então, traz problema. Excesso de gorduras, né, que tem ali nos alimentos, por exemplo, alimentos ultraprocessados, excesso de gorduras, o que traz? Impacto para o fígado, é lógico, vai trazer triglicérides, colesterol, vários impactos, ok? Que a gente depois tem ali uma doença que é a esteatose, por exemplo, ou que a gente vai chamar na medicina chinesa que é o calor e umidade do fígado, né? Também, e excesso de açúcares vão gerar muco. E o muco, gente, predispõe o nosso organismo à formação de fungos e bactérias, ok? Então, além de tornar esse indivíduo mais vulnerável também, suscetível a vírus, bactérias, vírus não, fungos, aliás, né? E vírus também, até porque se a pessoa tá fraca, ela vai ficar fraca com fungo, com vírus, na presença de vírus também. Mas a presença de muco, gente, ela realmente atrapalha a circulação do Qi,
né? O muco, ele, além de trazer doenças também, o muco aumenta, contribui com o ganho de peso, por exemplo, né? A mucosidade dá aquela sensação de peso nas pernas, a mucosidade atrapalha o pensamento, impacta na relação com a comida, então muitas vezes a pessoa com muco, por exemplo, pode se sentir mais enjoada para comer, e não é enjoada, tipo, eu não gosto disso, não gosto disso, não, ela tem aquele enjoo, né, dá vontade de vômito antes de comer, porque aquele muco como que embrulha o estômago daquela pessoa, dá essa sensação também. Então, a mucosidade traz vários problemas, né, e a gente sempre trata disso na medicina chinesa, assim, com muita atenção, né? Então, a presença de muco é péssima para o organismo, predispõe esse indivíduo a diversas doenças mesmo, né? E uma das coisas que mais gera o muco é excesso de açúcares, ok? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala de que a dietoterapia chinesa é antiga, gente, os chineses antigos não conheciam os alimentos processados que tem na indústria agora. Se eles conhecessem, imagina, né? Eles iam se revoltar. Mas enfim, os chineses antigos eles já entendiam o quê? Que existiam alguns alimentos que não eram bons para o nosso organismo, né? e que geravam aí algum impacto. E esse impacto é a presença de fatores patogênicos, mucosidade, calor interno, muco, não só muco, umidade, que é o edema, né? Então eles já sabiam disso e também já explicavam e explicam até hoje que vários alimentos também trazem esse mal. E o contrário é verdadeiro, ou seja, o consumo de bons alimentos formam substâncias fundamentais. Quais são as substâncias fundamentais? Qi, Shui, que é o que a gente está falando de energia, sangue, fluidos corporais, né? Então, André, a gente precisa de fluido ou não precisa, a gente não precisa estar úmido por dentro? Eu sempre faço essa brincadeira com o aluno, né? Existem diferenças. Então, uma coisa é o fluido fisiológico, ou seja, eu tenho lágrimas, as pessoas têm urina, por exemplo, né? São fluidos que produzidos pelo nosso organismo, a gente precisa ter essa produção. Agora, existe aquele fluido que é excessivo, né? Que é excesso de líquidos, que é o edema, já é uma condição patológica. Mais patológico ainda é o muco, por exemplo, que é ainda mais denso e pesado, pode gerar cistos, pode gerar nódulos, né? Pode gerar várias coisas e que atrapalham a nossa saúde. Então é isso, gente, assim, alimentos ultraprocessados geram esses fatores patogênicos que a gente acaba tratando muitas vezes na medicina chinesa, né? E a dietoterapia chinesa é uma proposta que ajuda não só no combate das doenças, né? Mas principalmente porque o consumo de alimentos naturais é o que faz a nossa saúde, gente. É o que vai gerar energia, disposição, sangue, vai fortalecer e atuar na saúde dos nossos órgãos internos, tá bom? Então é importante ter esse olhar e realmente saber classificar quais os alimentos que a gente está comendo. E o nosso prato ideal, nosso prato, como é que eu falo? O prato perfeito, ele tem alimentos naturais, pelo menos 60%, gente. Não pode ter menos, né? Ah, tem isso aqui e uma frutinha. Não, tem que ter realmente, ele tem que ser completo com alimentos naturais, ok? Claro, de vez em quando, quero comer chocolate, André, quero comer isso, quero comer aquilo. De vez em quando, você pode até experimentar coisas novas, diferentes que tem no supermercado, né? Assim, mas se a base da sua alimentação é de alimentos processados, você vai adoecer. Isso é fato, mais cedo ou mais tarde, né? Eu diria que até mais cedo, porque isso aí é rápido, né? Doenças surgem rápido, muitas doenças surgem rápido, né? E principalmente o aparelho digestivo, né? O ganho de peso também, né? Não tô falando não tô sendo gordofóbica não, gente. A questão é, as pessoas acabam ganhando peso porque elas podem também estar escolhendo mal, tá? Essa é uma questão. Perda de peso, obesidade, são questões super complexas, mas que esses alimentos contribuem com isso, sim, a gente sabe, não só com ganho de peso, mas também com o desenvolvimento de doenças crônicas, tá? E só para fechar aqui esse vídeo muito importante, é assim, nós estamos imersos
aos sistemas alimentares, né? Então, assim, o tempo todo a gente é bombardeado com propaganda de alimentos, com outdoor, né? Assim, na rua também. A gente conhece alguém que consome tal coisa, está próximo do nosso dia a dia. Então, a gente também passa por muitos desafios para manter a nossa saúde, a nossa alimentação mais saudável, mais nutritiva, enfim, os alimentos também estão subindo, estão ficando muito caros, e aí depois a gente vai ver os alimentos processados, às vezes tem um preço mais barato, porque a indústria produz muito, é diferente, né? Então, é uma briga muito difícil e desleal da indústria de alimentos com a natureza, vamos falar assim, ok? Então, assim, é difícil, a gente está no meio disso. Então, quanto mais, eu penso assim, né? Quanto mais a gente for consciente e brigar também por ter uma alimentação saudável, fazer, como é que se diz, políticas públicas que nos incentivem e nos ajudem a estar num ambiente alimentar mais saudável, mais seguro, de fato, para a nossa saúde, a gente precisa olhar para isso, né? É muito importante, porque senão a gente fica realmente imersa e cega dentro desse sistema alimentar que está aí corroendo o planeta e está deixando as pessoas doentes, tá bom? Esse é o recado de hoje. Se você precisa de ajuda, vem pro Terapia na Mesa. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!